Você abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Hoje começamos a série Siga-me, um chamado aos discípulos. Mateus, capítulo 4, versículo 18 até o versículo 20. Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 20. Diz assim: Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Amém. Pode se assentar, fique bem à vontade. Hoje começamos mais uma série que tem sido já costume na nossa igreja, pelo menos 2 vezes por ano, nos meses os quais tenham 5 terças-feiras, a gente faz uma série de ministrações, um assunto específico, para que nós possamos aprender juntos um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. E hoje, o texto que nós lemos fala sobre os primeiros discípulos que Jesus chama para ir atrás dele, segui-lo. Jesus, nesse momento, havia sido batizado, já estava se tornando conhecido, não havia feito nenhum milagre ainda, mas a palavra dele já estava sendo pregada, ele já estava ensinando as pessoas, o nome dele já era conhecido, a expectativa que estava sobre ele já estava sendo alcançada de vir o Messias, tanto que esse André, que nós lemos aqui, ele já era discípulo de João Batista. André já era seguidor de João Batista. E um dos dias dele caminhando com João Batista, Jesus passa e João fala para André o seguinte: ali vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André então vai atrás de Jesus e pergunta para Jesus: o senhor mora onde? Jesus fala com ele: vem ver onde é que eu moro. E ele foi e ficou a tarde toda com Jesus, conversando, aprendendo. E quando ele sai dali, ele vai até Pedro e fala com Pedro: olha, nós achamos o Cristo, encontramos o Cristo. E passado um tempo depois, a Bíblia não relata quanto tempo depois, Jesus então, aí acontece esse momento que nós lemos. Jesus andando ali pela praia, junto ao mar da Galileia, viu Simão, viu André, não sei se reconheceu André, se não reconheceu, a Bíblia não fala sobre isso, pode ter reconhecido, pode não ter reconhecido, e ele chama os meninos, os meninos, André e o irmão Pedro, e fala com eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E quando a gente olha para esse chamado, o siga-me de Jesus, a gente precisa, não é questão de aprofundar, mas a gente precisa entender algumas questões. A gente precisa entender melhor o porquê Jesus, mais uma vez sendo Jesus, faz um convite de tamanha importância e tão simples. Ele olha para dois e fala: vocês querem vir? Vem atrás de mim, larga essa rede aí, vocês estão pescando peixe. E se vocês vierem comigo, eu vou ensinar a vocês, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. E eles o seguiram, e outros chamados aconteceram, e a gente vai aprender mais desses outros chamados nas próximas semanas. Mas hoje eu quero me ater com você exatamente na frase que Jesus falou e dividi-la em 2 partes. A primeira delas é: vinde após mim. Esse vinde após mim não quer dizer que Jesus mandou eles irem depois dele. Não, o vinde após mim, Jesus está dizendo para eles: olha, eu vou transformar vocês em pessoas diferentes. Eu vou transformar vocês numa função diferente. Eu vou transformar vocês em discípulos. Eu vou transformar vocês
em alunos, em aprendizes. Vocês vão ser meus aprendizes, vocês vão ser meus alunos, então vocês precisam caminhar comigo para aprender aquilo que eu quero ensinar para vocês. E, irmãos, conhecimento só tem valor se for passado adiante. Conhecimento guardado não faz o menor sentido ter. Conhecimento só para mim não faz sentido. Conhecimento, para ter valor, ele tem que ser passado para as outras pessoas, porque todos nós temos algo a aprender todos os dias da vida da gente. E ninguém morre sabendo tudo. E até na hora da morte, a gente aprende. Você já parou para pensar nisso? Até na hora da morte a gente aprende. Alguém já morreu aqui? Ninguém sabe como é que é morrer, né? É. Aí no dia que morrer a gente vai saber como é que é. É assim, aprendi como é que é morrer. Ou seja, até na hora da morte a gente vai aprender de alguma forma. Só que esse aprendizado, e eu não sei se você já lidou com gente assim, que você vai falar alguma coisa, a pessoa fala assim, eu já sei. Já sei. Mas já sei. Gente, desconhecer não é problema nenhum. Só que, às vezes, as pessoas criam uma imagem que o desconhecer é problemático, que o desconhecer inferioriza alguém. Mudou-se até um termo que hoje é tido como xingamento, quando você fala que alguém é ignorante, a pessoa logo pensa que você está ofendendo, que você está xingando ela, está me xingando, está me ofendendo. Não, ignorante nada mais é do que ignorar, é desconhecer alguma coisa. Eu sou ignorante em muitos assuntos, em muitos aspectos. Todos nós somos ignorantes em muitos aspectos. Agora, quando alguém fala, você é ignorante nisso? Sou, sim. Porque eu ignoro, eu desconheço aquilo ali. Então, quando a gente aprende, e o aprender é cotidiano, é diário, é um exercício que você leva sempre para a sua vida, todos os dias você aprende alguma coisa, todos os dias você aprende a melhorar aquilo que você já sabe, você desenvolve naquilo que você já sabe. Ou seja, o conhecimento não é engessado. Eu já sei, imagina que em Friburgo tem muitas confecções. Aí a pessoa é um excelente costureiro, eu já sei, eu domino a arte disso aqui, desde que não mude a máquina. Que se mudar a máquina, ele vai ter que reaprender um tanto de coisa para colocar em prática aquilo ali, que ele já sabe, ou ele acha que já sabe. A tecnologia vem ensinando mais, tudo isso vem ensinando. Então, quando Jesus chama essas pessoas, ele está falando, olha, eu vou ensinar para vocês. Eu vou ensinar alguma coisa para vocês. E vocês venham até mim. Só que esse ensino de Jesus, a primeira coisa no aprendizado de Jesus, para nós hoje, principalmente para nós hoje, para o nosso momento histórico, é um baque. É um baque. Aprender Jesus hoje, no momento que nós estamos vivendo, para muitos vai ser extremamente decepcionante. Sabe por quê? Abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo, quando escreve a carta para os irmãos que são da igreja de Éfeso, ele vai ensinando algumas coisas, e nesse capítulo 4 ele fala sobre a unidade do corpo de Cristo. E ele traz já, como eu falei para vocês, o primeiro baque naquele que quer ir atrás de Jesus, que ele diz assim, no versículo 11, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo, ou seja, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Ou seja, presta atenção, ele deu uns. Só que tem gente que acha que para servir a Jesus, para seguir a Jesus, para ser discípulo de Jesus, tem que ter título.
Tem gente que acha que se não for pastor, se não for apóstolo, se não for profeta, se não for evangelista, se não for doutor, não pode servir a Jesus. E já é um baque, porque nem todo mundo vai ter título. Nem todo mundo vai ter uma função eclesiástica. Só que isso não diminui ninguém. Não há diferença nenhuma na adoração a Deus do membro, do recém-convertido, ou para o pastor que está aposentando com 214 anos de jornada. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma na presença de Deus, se a pessoa está sentada, ouvindo, ou está falando. Não tem diferença nenhuma. Só que para o ego humano, alguns acham que só vão ser bem-sucedidos se tiverem um título. E isso virou moeda de troca, porque lida com líderes inescrupulosos, em alguns casos, que falam: rapaz, você está errado, você não pode estar nisso. Não, você tem um chamado disso, daquilo outro. E o pobre, coitado, às vezes até acredita. E não entende que na palavra de Deus, Jesus foi muito claro: uns serão, outros não. E qual o problema disso? O que há de impedimento em ter ou não ter um título? O que há de impedimento em criar uma intimidade, um vínculo, em aprender com Jesus, em ter ou não ter um título? Porque o objetivo, e essa é a dificuldade que às vezes a gente não consegue compreender, o objetivo não é o título. O objetivo é o que vem a seguir, versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Alguns foram chamados com esse objetivo. Alguns foram chamados para edificar junto com os outros o corpo de Cristo. Não foram chamados para serem melhor do que os outros, não foram chamados para se acharem melhor do que os outros. E hoje há uma disputa sobrenatural em questão de posição. Se bobear, irmãos, Jesus perde a vaga dele no céu. Porque tem gente tão boa, mas tão santo, mas tão espiritual, que quando Jesus chegar lá no céu e veio na terra, deu um passeio, resolveu um problema aqui, quando ele volta para o céu, está lá um fulano sentado à direita de Deus. Ué, o que você está fazendo aqui? Não, você é filho, eu sou semideus. Eu sou vice-deus, eu sou o queridinho do papai. Porque fizeram isso, irmãos, é a maior bobagem do mundo, irmãos. É a maior bobagem do mundo, uma briga por título, uma briga por posição. A Bíblia diz que é lícito, é honroso almejar o episcopado. Quem deseja essa obra, excelente obra deseja. Agora, nunca tenha um pensamento no coração de desejar alguma coisa em prejuízo ao outro. Nunca olhe, você pode almejar qualquer posição, é direito, mas nunca pense em alcançar essa posição querendo derrubar outro, querendo tomar o lugar do outro, querendo que o outro sofra. E isso está muito comum nos nossos dias. É uma disputa de ego. Porque eu não sou pastor mais não, agora eu já subi um degrauzinho, sou bispo. Não, agora eu não sou bispo mais não, agora eu já sou apóstolo. Agora, daqui a pouco, sabe, eu sou super, hiper, mega, blaster apóstolo. Tem um cidadão aqui no Brasil que ele diz que é o pai espiritual do Brasil. Conheci ele pessoalmente. O cara fala que ele é o pai espiritual do Brasil. Eu falei, nós estamos mal pra caramba, gente. Pensa na bagaça que a gente vai ter que enfrentar o resto da vida. Mas quem deu o título para ele? Um monte de bajulador. Um monte de gente que quer se aproveitar desse comércio gospel e está se deixando de lado o que é mais importante para servir a Deus, que é a obediência à palavra do Senhor. As pessoas querem ter o seu ego massageado, as pessoas querem, sabe, o pastor vai pregar e sobe agora um buraco, vou mandar fazer um buraco aqui no púlpito, aqui. Pode ser muito alto não, que eu tenho medo de altura. Aí quando fala assim, agora, com vocês, pastor Marcelo, aí bomba aqui a fumaça, aí subo eu aqui no meio. Hein? Já parou para pensar? Aí quem estiver na bateria, que rufem os tambores.
Se ficar um de vocês aqui dentro, eu excluo no outro dia. Porque não tem nada mais ridículo do que isso. Não tem nada mais ridículo do que isso. Gente que quer beijar o pé do pastor, faz fila para passar a mão no pé do pastor, irmãos. Vocês estão pensando que isso aqui é fora do mundo? Não, isso aqui é no Brasil que tem acontecido, nas ditas igrejas gospel, onde Deus está movimentando. E eu vou te falar uma coisa, Deus não move nesse lugar, porque Deus é quem faz questão de que toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertence somente a Ele. Aonde o homem aparece, irmãos, Deus, estou de lado. Deus não disputa posição com ninguém. Deus sabe quem Ele é, Deus conhece Ele próprio, Ele não vai disputar posição com ninguém, não. Você acha que Deus está num culto onde o pastor quer ser maior do que Deus, gente? Agora, que igreja é essa que as pessoas só podem servir a Deus se tiver título? Que igreja é essa que as pessoas só podem servir a Deus se tiver uma posição? Ah, não, se eu não tiver uma posição e tal, não sei o quê, não é assim que funciona, gente. As pessoas só veem o bônus. Só que a Bíblia diz, a quem mais é dado, mas será cobrado. Só que nessa vida, não, larga para lá, a gente vai deixando. Então Jesus chama essas pessoas para quê? Para que haja um crescimento. E ele chamou os discípulos, chamou a André e a Pedro, falou assim, eu vou mostrar para vocês como é que é. E por que Jesus é decepcionante? Porque quando você olha para Jesus, tudo que ele ensinou, a maioria das coisas que ele ensinou vai de encontro ao orgulho humano. De vez em quando tem, e eu não estou criticando, por favor, tá, irmãos? Não é essa a minha intenção. De vez em quando tem, você vê programação, o pessoal, vamos lavar o pé do fulano, vamos lavar o pé do Beltrano, beleza. Se for mulher vaidosa, vai estar com a unha feita, você pode ter certeza disso. Né? Porque, nós vamos fazer uma programação lá e vamos lavar o pé das irmãs. Por exemplo, vai estar tudo de unha feitinha, francesinha, não sei se no pé bota aqueles unhão, né? Eu acho que não, mas vai estar tudo lá, creminho, né? Mary Kay vai bombar de vender na semana, vai estar tudo lá bonitinho. Não, Jesus não lavou pé de gente com pezinho higienizado, sem cascorento, não. Jesus pegou o pessoal que vinha da rua, com poeira, com pé machucado, com pé rachado, aquela rachadura doida lá e tal. Jesus foi lavar aquele pé. A humildade de Jesus não é fingida, a humildade de Jesus não é armada, a humildade de Jesus está na natureza dele. E aí a gente vem para uma igreja que eu não posso sentar aqui, porque eu sou... Gente, eu não gosto de falar essas coisas, mas eu gosto, sabe? Eu não gosto, mas eu gosto, porque tem uns trem que eu acho muito legal, gente. Então, gente, tem um negócio que eu acho muito legal. Não, eu já falei aqui, eu fico pensando se eu devo falar de novo, não vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Aqui nessa igreja, aqui, conosco, aconteceu o seguinte fato. Um dia uma pessoa virou para o outro e falou assim, rapaz, a gente custa chegar pastor, né? E quando a gente chega pastor, o Marcelo tira a cadeira do púlpito. Eu já tive gente querendo vir de outra igreja para cá, e me procurou, pastor e tal, não sei o que. Eu falei, irmão, vamos orar, né? Deus sabe todas as coisas, vamos orar. Você tem que conhecer a igreja. Ah, pastor, mas me falaram que o senhor não tem cadeira no púlpito. Eu falei, não tem não, irmão. Tem não. Ah, não, é porque a gente, na nossa função, né, a gente precisa ter um lugar de honra. Eu falei, precisa mesmo. Então, só procura fulano de tal, que lá eu acho que ainda é desse método, ainda assim. Qual o sentido, irmãos? Eu entendo, tá? Ter cadeira, entendo tudo isso. É uma liturgia, é um costume, eu entendo tudo isso. O que eu não entendo é as pessoas brigarem para sentar num lugar desse. O que eu não entendo é as pessoas abrirem mão de adorar a Deus por causa de um lugar, briga por causa de um lugar. Porque se chegar no culto e o púlpito estiver cheio, aquele irmão nunca vem no culto, hoje está lá sentado no meu lugar. Um dia eu fui numa das nossas congregações e cheguei lá e sentei no púlpito, né? A função exige, sentei no púlpito. Aí veio o dirigente preocupado, pastor, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, o que foi? Rapaz, você pode chegar um pouquinho para o lado? Eu falei, posso, Não, sabe por quê? Porque esse lugar é do irmão fulano de tal, e se ele chegar lá na porta e ver que tem gente no lugar dele, ele nem entra. Eu falei, não, irmão, faz um negócio desse comigo não, velho. Não tem problema não, cheguei para o lado.
Aí quando o irmão chegou, eu falei, irmão, eu sentei aqui um cadinho só para esquentar por você, mas já está limpinho, pode ficar à vontade. Sabe, irmãos, as pessoas não estão entendendo que ser discípulo de Jesus não é aprender o poder que ele tem, a autoridade que ele tem, não. Isso vem do Espírito Santo de Deus. Aprender com Jesus é ser humilde, é ser manso, é ser alegre, é amar as pessoas. É isso que é aprender com Jesus, irmãos. É você poder sentar no banco do lado de qualquer pessoa e falar, rapaz, Jesus te ama, Jesus está com você, está bem aí com você, fica tranquilo. Mas aí, seguindo o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 13, até que todos, aí são todos nós, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Temos um processo de crescimento. É errado. Paulo chama de neófito, ou seja, aquele novo na fé. O camarada chega na igreja, ele vem com um fardo pesado lá de fora, aí ele chega na igreja, aí as pessoas pensam assim, não, agora a gente vai bombar. Porque gente, não tem nada que chama mais crente para a igreja, ou mais curioso para a igreja, do que o tal do ex. Olha, eu posso botar uma faixa ali fora. Culto, domingo, pregação. Pastor, vamos ver quem chama a multidão. João Miranda. Eu vou botar ele fora. Pastor João Miranda. Aí, alguém vai falar assim, já conheço João Miranda mesmo, vou lá fazer o quê? Não vou não. Depois eu vejo no YouTube. Vai dar o número normal. Agora bota ali. Ex-matador. Não é o pastor João Miranda não, tá? Ex-matador. Ex-traficante. Ex-isso. Gente, não cabe na igreja. Porque o pessoal quer desgraça. Porque você pode ver que a maioria dos testemunhos do ex são 2 horas e 45 minutos falando da vida pregressa. Que eu matei, que eu trafiquei, que eu fiz, que eu aconteci, que eu isso, que eu aquilo, que aquilo outro, que aquilo outro, que aquilo outro, que aquilo outro, que aquilo outro. Parece Datena pregando. Né? Que negócio assim, dá a impressão de você torcer a Bíblia do caboclo, sai sangue. Aí no final, que ninguém aguenta mais aquilo, fala assim, Jesus me salvou, Deus abençoe você. Peraí, cadê a obra redentora de Jesus? Cadê o que realmente faz diferença na nossa vida? O que faz diferença na nossa vida, irmãos, não é o que você fez, o que você deixou de fazer. O que faz diferença na nossa vida é quando Jesus entra na nossa vida e muda a nossa história dali para frente. É isso que importa. O que aconteceu, aconteceu. Uns foram mais felizes, outros foram menos, mas já aconteceu. Agora, a gente, quando segue a Jesus, a gente está importando, de verdade, com o que Jesus faz na vida da pessoa. Não quem ele era. Porque quem ele era, irmãos, todo mundo faria do mesmo saco. Agora, o que Jesus fez na vida, aí Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, e ele diz assim, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Discípulo de Jesus não se encanta com moda humana. Discípulo de Jesus está sempre encantado com Jesus. Discípulo de Jesus não se encanta porque agora o culto é o culto do pulinho. Aí todo mundo pulando. Hoje é o culto do pulinho do pé canhoto. Aí hoje é o culto do pulinho do pé direito. E todo mundo vai pulando. Porque amanhã é o culto do sentado, é o culto do em pé, é o culto disso, é o culto daquilo. Não, irmãos, todo dia é o culto da transformação através da palavra de Deus, através da mudança na vida, vinda por Jesus. Paulo fala isso, eu não quero que vocês continuem sendo meninos. Vento de doutrina, agora vamos lá que vai ser assim, agora vamos lá que vai ser assado, agora vamos lá que vai ser desse jeito, agora vamos lá que vai ser daquele jeito. Essa igreja tem luz, é boa, essa igreja não tem luz, não é boa. A igreja tem fumaça, é boa. Irmãos, isso nada disso pode ser motivo para nós andarmos procurando por Jesus. Devemos procurar por Jesus para termos a vida transformada, aprendermos dele. Não posso ir em qualquer lugar, eu vou por causa disso, vou por causa daquilo, vou por causa daquilo outro, vou por causa daquilo outro. Não, irmãos. A gente procura Jesus, é para satisfazer a nossa alma. Senhor, me alegra, eu estou triste. Senhor, me cura, eu estou doente. Senhor, me restaura, eu estou destruído. É para isso que a gente procura Jesus, irmãos.
Ah, mas o ambiente agradável é melhor? Lógico que é. É legal quando está em meia luz? Vocês viram que hoje eu pedi para não apagar a luz? Vocês viram isso, né? Então tá bom. Agora não é teste que fala mais não, né? Agora para falar mais bonito é um experimento social. Vamos ver. Então as pessoas, o ambiente é legal? É. Mas imagina se eu venho para a igreja porque não tem luz. Faz o menor sentido. Ah, eu venho na igreja porque a cadeira é confortável. Tá, pode ser. É bom? É bom. Ah, eu venho na igreja porque a música é agradável, o som é bacana. Isso tudo é bom? É bom. Lógico que é, irmãos. Lógico que é agradável. Faz parte do processo. Agora, eu nunca posso sentar num banco pensando que aquilo ali vai mudar minha vida. Eu nunca posso estar num ambiente achando que aquele ambiente vai mudar minha vida. Porque, às vezes, o ambiente só muda o meu emocional. Às vezes, o ambiente que eu estou, a única coisa que ele influencia é o meu emocional. Porque tudo isso, irmãos, são técnicas, tá? Fazer a gente chorar, técnica. Fazer a gente rir, técnica. Fazer a gente dar glória a Deus, técnica. Fazer a gente falar e pular, técnica. Tudo isso é técnica. Gente, apaga a luz. Não, apaga não. Eu só estou falando aqui. Apaga a luz, diminui, bota um louvor tranquilinho. Dali a pouco está todo mundo que chora. Acabou o culto, se bobear, briga na fila da cantina. Porque o outro furou a fila dele. Acabou o culto, chorou as pitangas até desidratar. Briga na saída da garagem, porque tem um carro na frente, os irmãos diáconos passam vergonha, são envergonhados, são humilhados por pessoas que choraram no culto, vão para lá para brigar, porque tem um carro na frente. Aonde Jesus mudou alguma coisa nessa vida, foi só emoção. Aí, emoção tem um monte, bom pra caramba, Roberto Carlos, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, não pode mais, agora é só Zezé de Camargo, que o Luciano é gospel, então não pode mais. Então, sabe, são essas coisas que a gente olha e fala assim, mas peraí, cadê a mudança? Cadê o vinde após mim? Cadê os sejam meus discípulos? Cadê os sejam meus alunos? Cadê os sejam meus aprendizes? Aonde que está isso? Ah, mas a gente vai levando aonde, irmãos? Com Jesus não tem esse negócio de perder tempo. Jesus quer mudar, Jesus quer transformar a vida da pessoa, porque Ele quer que essa pessoa vá adiante, dê fruto, e dê frutos dignos de arrependimento. Ou seja, as pessoas olharem e falar, rapaz, eu vou me arrepender, porque na vida daquela pessoa tem um fruto que eu não conhecia, e eu fui apresentado que se chama Jesus Cristo, e eu quero mudar por causa disso. E a gente vai voltar lá para o nosso texto, Mateus capítulo 4, que aí vem a outra. Disse-lhe Jesus, no versículo 19, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus está dizendo, eu vou fazer vocês ainda. Vocês não são pescadores de homens. Falou Pedro e André, pescadores profissionais. Mas Jesus falou, eu vou mudar a vida de vocês e vocês vão ser pescadores de homens. E eu nem vou perguntar quem quer ser pescador de homem, porque um monte de gente vai levantar a mão, mas não é essa a intenção hoje. A intenção é a gente entender o que é ser pescador. E a intenção é o que é ser pescador de homem. E a intenção é saber também que quem vai fazer isso na nossa vida é Jesus. Porque tem coisa que Ele tem que trabalhar na vida da gente que é terrível de ser trabalhado. Pescador, eu já fui pescar, já pesquei. Acredito que um monte de gente já pescou também. Sabe, e tinha peixe que eu pegava que era menor que a isca. Nunca fui um bom pescador. Já falei uma vez aqui que eu fui me desestressar, eu, o irmão Valdeci, Gustavo, acho que o Saulo estava junto, não lembro. E ele falou, pastor, você está nervoso? Eu falei, estou, vamos pescar? Eu falei, vamos pescar, vamos. E sentamos na beira lá do laguinho, na represa de Chapéu d'Uvas, e todo mundo pegando, rindo, e zombando e gozando de mim, que eu não estava pegando nada, igual que estava gozando hoje, que eu já estou pronto para a festa junina, por causa da camisa xadrez e tal, e o pessoal rindo, falei, pastor, você não está pegando nada? Eu falei, não pegando nada. Deixa eu ver aí vem Valdeci, presbítero Valdeci, pastor, mas está sem isca. Eu falei, mas é assim que eu quero. Eu não quero nem isca no meu anzol, que é para o peixe não vir e eu tenho que tirar o peixe. Eu não quero nem me estressar em pegar peixe. Eu quero ficar quieto aqui, me deixa quieto.
Então, não gosto muito de pescar, mas eu já vi peixe, já vi pescaria, né? Fábio Júnior manda foto pescando, né? Dos peixes dele, tudo carimbo de Carrefour. Né? Os peixes do Fábio Júnior, tudo carimbado de Carrefour, com a etiqueta de Carrefour. Eu falei, nossa, essa pescaria é boa mesmo. Só que o que acontece com o pescador? O pescador, irmão, principalmente nós aqui assim de beira de córrego, né? Não são os pescadores que viajam para pescar. A gente, né, esse pescador meia boca que tem por aí, que tem pescador que tem nojo de botar a minhoca no anzol, aí pede para o outro botar, esse tipo de pescador, qualquer coisa que ele pegar, ele traz. Qualquer coisa. Porque quer fazer média que pegou o peixe. Ah lá, e é normal, irmão, tranquilo. Pegou o peixe, vai botar lá, vai levar para casa, para a esposa gentilmente limpar aquilo. Nossa, as esposas amam limpar peixe. Vai fazer aquilo tudo lá e tal, não sei o quê. O pescador faz isso. Quando Jesus fala para a gente ser pescador de homens, é para a gente sair, levar a palavra, e independente de quem ouviu essa palavra, independente das características dessa pessoa, independente dos vícios dessa pessoa, independente dos problemas dessa pessoa, nós estamos pescando e trazendo-as para Jesus. Independente de quem seja. Independente da pessoa. Aceitou Jesus, vem, a gente traz. Isso é ser pescador. Só que hoje já tem uma classe na igreja que não é mais pescador. É o atravessador. Sim. Sim. É o cara que vai no mar, pesca os peixes, chega no mercado de peixes, na beira-mar, Rio das Ostras, Macaé, qualquer lugar, Cabo Frio, nessa região, ele chega na beira do cais ou do mercado de peixe, o atravessador fala, esse serve, esse não serve. Esse eu quero, esse eu não quero. Esse vem, esse não vem. A igreja está cheia de atravessador. Jesus falou, quero que vocês sejam pescadores de homens. Pega qualquer um que está lá fora e traz. Aí quando chega na igreja, fala, não, isso aí não, Jesus. Não, isso aí é complicado demais, isso aí é chato demais, isso aí é enjoado demais, esse aí não, isso aí dá trabalho demais, esse é mal visto na cidade, esse é mal visto na família, esse é mal visto aqui, esse é mal visto aqui. É atravessador. São essas pessoas que são atravessadores. E as igrejas estão cheias de atravessadores. Porque tem aquele atravessador também que só quer aparecer naquilo que ele faz. Tem aquele também que quer pescar homem, mas só se ele aparecer. Se é o outro que está convidando, não, eu não vou. Não é a minha programação, não é a minha responsabilidade, não é o meu culto, não é o meu grupo, eu não vou, é atravessador. Não é pescador de homem não, irmãos. Pescador de homem olha para o reino, é peixe, vai para o reino, é peixe, vai para o reino. O que Jesus vai fazer? Não me interessa o que ele vai fazer, eu sei que ele vai mudar essa vida. Agora não, esse aqui não vou fazer. Lembra domingo um hino que eu perguntei se a gente cantava? Quem estava domingo à noite aqui? Lembra do hino? Lembra aí, Lucas, vai de novo. Quem conhece aí pode cantar, por favor. Está na moda esse hino, não está? Assim, na moda, está nas paradas de sucesso gospel. Né? Spotify gospel está tocando isso aí, deve tocar umas 3 vezes por dia. Está tocando essa música. E a gente canta. Aí, deixa aí, por favor. A gente canta, a nossa geração tem lenha para queimar, pode incendiar, vem nos batizar. A gente canta, a gente pula, a gente chora, a gente rodopia. A gente faz tudo isso. Agora, eu quero ver essa geração queimar lenha, sexta-feira, dia 4 de abril, lá no culto na praça. É isso que eu quero ver. Porque senão, irmãos, em vez de ser pescador, vira atravessador. Ah, não, eu quero queimar aqui na igreja. Ah, eu quero queimar no retiro. Ah, eu quero queimar no Connect. Ah, na praça. Não, na praça não. Na praça eu tenho vergonha. Na praça não. Mas aqui dentro, meu pai, Jesus, para, irmão.
Por isso que Paulo escreveu aos Efésios: eu não quero meninos que sofram e sejam influenciados pelos ventos de doutrina. Eu quero pessoas que preguem a palavra, que busquem as almas lá fora. Não adianta o vinde a mim, se eu não estou disposto a fazer o que ele quer que eu faça. Não adianta eu falar um monte de coisa se eu não estou disposto a enfrentar o mundo que eu tenho que enfrentar. O conforto. Você sabe por que acontece muito disso, irmãos? Porque às vezes as pessoas nunca ganham uma alma para Jesus. E não sabe o que é zelar por uma alma. Não sabe o que é olhar aquela pessoa que você, cantando veio, aceitou Jesus, ou pregando veio, aceitou Jesus. Você olha e fala assim: não é possível, cara, veio. Rapaz, o amor que você tem por aquela vida. Aí você olha para ele e fala assim: eu vou fazer o que eu puder fazer para ajudar essa pessoa. Eu vou fazer o que eu puder fazer para cuidar dessa pessoa. A pessoa dá trabalho, dá. Dá vontade de você matar o miserável, rapaz. Dá vontade de você olhar e falar assim: não, esganar esse infeliz. Mas se eu não é uma alma para Jesus, e Jesus me usou para ganhar essa alma, senta aqui, vamos conversar de novo, rapaz. Senta aqui, vamos conversar de novo. Senta aqui, vamos conversar de novo. Eu acho que foi aqui que eu falei. Se foi, irmãos, me perdoem, mas eu vou repetir. Juiz de Fora tinha um jovem. Pensa num cara problemático. Sabe? Pensa num cara depressivo. Pensa num menino, irmãos, mas complexado até o fio de cabelo. Mas pensa num menino bom. E gente, né, num culto ele foi e tal, aceitou Jesus. E ele deve ter ficado na central uns 3 ou 4 anos. Que ele ficou convivendo com a gente na central. Todo culto. Lá tinha culto quarta, domingo de manhã, quarta, sexta, domingo de manhã, domingo à noite. Todo o culto que esse jovem estava, e eu falava assim: irmãos, quem quer receber uma oração, quem quer entregar sua vida para Jesus, quem quer pedir para Jesus aceitá-lo no seu reino, vem aqui à frente. Ele era o primeiro a levantar. E vinha. Todo culto. Ele era assim, um chamariz, porque tem gente que tem vergonha, né? Tem gente que só vai depois que o outro vai. Quando ele levantava, eu falei: hoje vem um monte. Né? Porque ele ia, quebrava aquela barreira, aquela imagem, e o pessoal ia também. Até que um dia, um crente atravessador de peixe, virou para mim e falou assim: pastor, o senhor não só tem que falar com fulano, não? Eu falei: mas por quê? Rapaz, todo culto que o senhor chama para aceitar Jesus, ele vai lá na frente. Eu falei: aí fica feio, né? Eu falei: para quem? Fica feio para quem? O senhor conhece a vida dele, filho? Não. Você sabe o que ele passa na vida dele? Não. Você sabe a força que ele tem que fazer segunda e terça para estar aqui na quarta-feira? Você sabe a força que ele tem que fazer quinta e sexta de dia para estar aqui na sexta-feira de noite na oração? Você sabe a força que ele tem que fazer o final de semana para estar aqui no culto de domingo de manhã ou domingo de noite? Você tem noção do que ele enfrenta? A vida dele, a existência dele, para ele poder estar aqui num culto desse? Eu falei: não sei não. Eu falei: então não se mete nisso não, rapaz. Não se mete nisso não. Porque eu conhecia a vida do rapaz, a gente conversou, a gente virou amigo, a gente conversava muito. Eu sabia o que ele vivia, a dificuldade dele para conseguir chegar na igreja. A dificuldade pelos traumas que ele carregava com ele para chegar na igreja, para vir um atravessador de peixe e falar que essa alma não é importante, irmão. É porque não sabe o que é ganhar uma alma para Jesus, não. É porque não sabe o que é olhar e precisar de uma alma para Jesus resgatar aquela alma, dá trabalho, irmãos. Tem gente que você, soa para a pessoa para o mar. E não é porque a gente é bom, não. É porque Deus é misericordioso, mas usa essas pessoas para cuidar dessas vidas. Então, quando Jesus fala: eu vou fazer você pescador de homem, ele está falando: eu não vou fazer você atravessador. Nós não fomos chamados para escolher peixe, irmão. Nós não fomos chamados para escolher peixe. Jesus nos chamou para nós sermos pescadores e trazermos essas pessoas para cá. Porque quem cuida da alma é Jesus. E graças a Deus, todas as almas são preciosas para Jesus. Está cheirosinho, está arrumadinho, perfumadinho, com Bíblia de estudo, letra blaster, gigante. A alma é amada por Jesus.
tá catinguento, doidão de droga, jogado na sarjeta, todo sujo, todo vomitado, todo urinado, é o mesmo amor que Deus tem por nós, tem por aquelas vidas, é a mesma coisa. E isso incomoda, porque a gente acha que a gente está aqui bonitinho, eu já toco, eu já canto, eu já oro, eu já prego, eu já tenho um título. Não, lá eu não me envolvo, você é bobo, rapaz, o amor verdadeiro de Jesus está no mundo daquela vida lá, e às vezes está rejeitando a gente. Porque a soberba ele rejeita. O humilde ele acolhe, o humilde ele abençoa. Agora o soberbo ele fala, estou fora. Quer disputar lugar comigo? Olha o que o diabo fez. Nossa, o trono de Deus é bacana mesmo, hein? Quer saber da coisa? Vou botar o meu acima do dele. Vai. Dançou. Já era. Jesus fala lá em Ezequiel, né? Eu vi como um raio lançado lá de cima. Pronto, acabou. Aí a gente acha, simples mortais, que o nosso título, o nosso tempo de casa, nos dá uma moral com Deus. Deus. Vou te falar uma coisa, hein? Isso eu acho legal, irmãos. Se tem uma coisa que eu acho legal, é crente que determina as coisas para Deus. Mas eu acho, rapaz, eu fico doido. Esses dias eu já falei para vocês do adesivo, né? Eu oro, determino, Deus dá. Aí eu já recebi um plus desse. Como é que é mesmo? Eu oro e Deus realiza. Eu nem preciso determinar mais não. Orei e Deus mandou. Eu falei, nossa, esse já é um plus do meu, né? Já está melhor do que o meu. O cara vira para Deus e fala assim, eu determino que o senhor faça isso. Eu determino que o senhor faça aquilo. Eu determino que o senhor abençoe fulano. Gente, que loucura é essa? É a mesma coisa virar para o Senhor e falar assim, Senhor, eu determino que você faça isso. Mas não vai fazer nunca, rapaz. Não vai fazer nunca. Qual o nível? Qual é o nível de intimidade que uma pessoa dessa acha que Deus está dando para ele? Que intimidade é essa? Mandar em Deus, irmãos. E o pior não é isso, não é o pior o cara mandar. Pior que tem gente que entra embaixo da mão de um homem desse para ser abençoado. E Zacarias fala no livro dele, cuidado embaixo da mão do sacerdote que você entra, porque em vez de virar bênção, vira maldição. Cuidado. Cuidado, Deus não tem compromisso com as pessoas. Deus tem compromisso com a palavra dele. Não é título que abençoa, quem abençoa é Deus através da palavra dele. Por isso que quando Jesus fala, vem comigo, vem após mim, eu vou ensinar a vocês a serem pescadores de homens. Só que a gente já acha que é melhor, né? Não, eu já sou pescador, já pesco há 20 anos, agora eu já sei qual peixe presta, qual peixe não presta. Se a gente tivesse enfrentado isso na vida da gente, a maioria de nós não estávamos aqui, irmãos. Se a gente tivesse esbarrado num atravessador de pesca espiritual lá atrás, a maioria de nós não estaria aqui, porque o pessoal vai falando assim, você não. Você aqui não. Você aqui não. Você não vai vir para cá não. Não aceito você aqui não. Nós estamos na casa de Deus. A casa é dele. Quem manda é ele. Jesus morreu por todos. Agora, cuidado a gente tem que ter quando a gente acha que a gente está melhor do que os outros, para não sermos expulsos da presença de Jesus, irmãos. Porque Jesus vai chegar para algum e falar assim, não te conheço. Eu não sei quem você é. Não tenho noção do que você está falando comigo. Você cantava no meu nome? Nunca cheguei a receber um louvor seu. Nunca recebi uma oração, uma adoração sua. Eu não, você falava, gritava, pulava, chorava, esperneava, mas isso aí nunca chegou para mim, não. Eu não te conheço. Agora vai chegar para um monte de peixinho, ruim, que ninguém queria, e fala assim, pode vir. Vinde, bendito meu Pai. Tomai posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Você acha que Jesus morreu para pastor, gente? Você acha que Jesus morreu para presbítero? Você
acha que Jesus morreu para líder de departamento, para regente de coral, líder de grupo de louvor? Você acha que Jesus morreu para essa gente? Morreu não, gente. Não. Jesus morreu para pecador. Jesus morreu para uma classe de pessoas que reconhecem quem ela é. Jesus morreu para aquela pessoa que olha e fala assim, Jesus, olha só, se não for o Senhor, eu não consigo fazer nada na minha vida. A gente canta não, né? O pessoal canta um hino. Não dá, sem Jesus não dá. Quem conhece? Esse é um pouco mais antigo. Canta aí, puxa aí. Clara. Vai. A igreja que souber, vamos cantar juntos, assim, pode cantar. Vai fazer o quê? Gente, vocês já viram quem é Deus? Assim, quem já tomou um caixote na praia? Aquele caixote, você sai todo ralado, cheio de areia, parece um espeto de churrasquinho, né? Você está todo arrebentado naquilo ali. Você entra achando que é uma coisa, toma ali uma bordoada da onda, mas se arrebenta todo. Ainda dá graças a Deus, se engoliu só meio quilo de areia e 2 litros d'água. Mas saiu. A gente não consegue nem entrar no mar, dependendo do lugar do mar. Aí Deus vira para Jó e fala assim, onde é que você estava? Deus falando, quando eu pus limite nas ondas do mar. Agora, um desses telescópios aí, poderosíssimos, descobriu uma nova nebulosa com não sei quantos bilhões de estrelas, né, não sei quantos mil anos-luz da Terra. Estão lá, todos felizes demais pela forma e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E Deus vira para Jó e fala assim, Jó, onde é que você estava quando eu, Deus falando, dei nome às estrelas? O animal que mais mata ser humano é o hipopótamo. Não sei se vocês sabem disso. O hipopótamo é o animal, fora o mosquito, né? O animal de grande porte. Ué, gente, mosquito é o que mais mata ser humano. A malária, a dengue, essas chikungunya, zika, essas coisas, o mosquito é o que mais mata. Mas fora o mosquito, o hipopótamo é o animal que mais mata na terra. Deus vira para Jó e pergunta para ele, Jó, onde é que você estava? Deus perguntando para ele, quando eu fiz os ossos do hipopótamo como tubos de bronze. Onde é que você estava, Jó? Crocodilo, irmãos, é um animal pré-histórico. Milhões e milhões de anos e de evolução, e aquele bicho continua daquele mesmo jeito, sabe? Cascorento daquele mesmo jeito, doido demais daquele mesmo jeito, indomável daquele mesmo jeito, é a mesma coisa. Aí Deus vira para Jó e fala assim, Jó, onde é que você estava quando eu criei o Leviatã? Que a lança não entra no couro dele, nem o anzol se põe na sua boca, nem a argola no seu nariz. Ou seja, ninguém consegue domesticar esse camarada. Onde é que você estava, Jó? Onde é que você estava, Marcelo, quando você achou que aquele peixe não ia fazer bem para a minha obra? Onde é que você estava, André, quando você achou que aquele adolescente rebelde demais não ia fazer bem para a tua aula da escola dominical? Onde é que você estava, Miguel, quando você achou que aquela pessoa não ia cantar tão afinada assim no louvor? Onde é que você estava? Onde é que vocês estavam? Onde é que vocês estavam fazendo? A obra é de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Aí Jó fala a célebre, irmãos, frase, uma das frases mais lindas da Bíblia, uma das maiores revelações da Bíblia, Jó fala para Deus. Jó vira para Deus e fala assim, vou falar com a pessoa. Eu sei que nenhum dos teus planos pode ser mudado. Eu sei disso. E eu sei agora, eu aprendi uma coisa. Antes, eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te contemplam.
Agora eu estou vendo de verdade quem é o Senhor. Agora eu estou entendendo quem é o Senhor. Antes, eu só ouvia falar, é o Deus que cura, uhul! É o Deus que abençoa, uhul! É o Deus que nós vamos queimar lenha para ele, uhul! Cuidado para não queimar lenha para Baal, tá, gente? Cuidado para não queimar lenha para o Deus próprio. Por orgulho. Cuidado para não queimar lenha para a guitarra. Cuidado para não queimar lenha para a sua Bíblia. Cuidado para não queimar lenha para o seu instrumento. Cuidado para não queimar lenha para a sua voz. Levantar o seu próprio altar. Eu vou levantar o altar e eu vou me colocar em cima do altar, porque cuidado, irmão, para queimar essa lenha. Se a gente quer queimar lenha, vamos queimar lenha nos pés do Senhor, em adoração, sacrifício vivo, entregando a nossa vida para Ele. Ouvindo esse chamado, vinde após mim, e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Deixa que o resto eu cuido. Deixa que nessas vidas eu trabalho, deixa que nessas vidas eu modifico, deixa que nessas vidas eu faço o que eu tiver que fazer. Só traz. Agora, acho que dá tempo. Irmãos, eu nunca vi. Porque tem coisa que eu acho que Deus confunde as pessoas. Eu entendo perfeitamente, eu sei como Deus age, eu conheço a forma de Deus trabalhar, eu sei o poder de Deus e a maneira que Ele faz as coisas. Eu entendo tudo isso. Mas eu não consigo entender um Deus que dizem ser Deus, que dá a direção para alguém sair de uma igreja e abrir outra igreja como membro da primeira igreja. Irmão, de verdade, eu não consigo entender, não. Não consigo entender, não. Olha, Deus está mandando eu sair daqui para abrir uma igreja. Oh, rapaz, que bom, Deus abençoe. Qual bairro que é? Tal bairro. Nossa, aquilo lá tem uma comunidade, rapaz, o tráfico de droga está invadindo lá, a milícia está brigando, rapaz, tem alma para caramba. Não, peraí, não é assim, não. Eu vou chamar o grupo do louvor, eu vou chamar os irmãos A, B e C, porque eu sei que tem um dinheirinho a mais para abençoar. Então, irmão, desculpa, eu não consigo achar base bíblica para esse tipo de comportamento. Um dia me chamaram para abrir uma igreja numa cidade. Fala, Marcelo, por que você não abre a igreja na cidade tal? Aí eu falei, vou pensar. Aí peguei um dia o carro, viajei, fui até essa cidade, rodei a cidade, olhei e tal. Voltei. O irmão, e aí, pastor, viu lá? Eu falei, vi. Vai abrir? Eu falei, ou não. Por quê, pastor? Eu falei, não, porque aí eu vou ter que mudar o nome da igreja. Por quê? Eu falei, vou ter que botar Assembleia de Deus dos Revoltados. Porque o revoltado que está na igreja do pastor fulano vai vir para cá. O revoltado que está na igreja do pastor Beltrano vai vir para cá. O revoltado que está na igreja do pastor Ciclano vai vir para cá. E eu só vou lidar com revoltado. E revoltado que não quer trato. Porque a pessoa pode se revoltar? Lógico que pode. É a coisa mais normal do mundo. Mas revoltou, procura o pastor dele e fala assim, pastor, eu estou revoltado porque eu não estou entendendo esse trem aqui não. Vamos sentar e vamos conversar? Vamos sentar e vamos conversar, ué. Vamos acertar as coisas. Uma vez me chamaram numa igreja, numa cidade perto de Juiz de Fora, o pastor falou, um amigo falou assim, rapaz, o pastor quer passar uma igreja para você lá. Eu falei, rapaz, é muito longe e tal. Não, mas ele quer passar, ele quer parar, ele quer ir lá. Eu falei, então tá, vou lá. Fui lá. Gentil com meu amigo, fui lá na igreja. O pastor falou, pastor, esse aqui é o templo e tal. O templo bacaninha, ó. Uma igreja não muito grande, mas bacaninha, toda bem estruturada e tal, não sei o quê. E o pastor falou comigo assim, eu estou vendendo tudo. Eu falei, tá, mas quanto é que você quer na obra? Ele falou, não, eu estou vendendo a obra e os membros. Eu falei, sério, cara? Ele falou, sério. Mas os membros sabem que eles estão sendo vendidos? Porque às vezes eu compro um trem desse aí e os membros não sabem, a hora que eu chegar, comprei vocês. Eles vão tudo embora. Não, eles sabem, eles estão todos de acordo e tal, não sei o que. Eu falei, irmão, só que eu vou ficar uma coisa, pastor. Eu vou continuar morando aqui nessa casa do lado e o senhor nem precisa vir aqui, eu vou continuar administrando a igreja. Eu falei, bem. Então só quer só dinheiro, né? Não, irmão, não dá para nós, não. Deus abençoe você, que você seja muito feliz, que Deus prospere o seu ministério, mas não dá para nós, não. Irmãos, a gente ri, eu entendo. É engraçado, mas era para a gente chorar. Porque as pessoas estão transformando a obra de Deus.
Era para a gente chorar quando a gente encontra um atravessador de peixe. Sabe, era para a gente chorar quando a gente encontra alguém que não quer sentar no mesmo banco do outro. Era para a gente chorar quando não quer alguém que trabalhar numa mesma programação desde que ele não apareça. Isso era para a gente chorar, irmãos. Isso era para a gente chorar. Porque a programação não é minha. A programação não é do Miguel, a programação não é de nenhum departamento, a programação é de Deus. Trabalhamos ou não trabalhamos para o Senhor? Como é que vai? Um dia chamaram Jesus de Beelzebul, Jesus falou, mas como é que pode? Um reino dividido não prevalece, ué. Não tem como subsistir, não tem. Se vocês falam que eu expulso o demônio pelo dedo de Beelzebul, eu estou expulsando ele por ele mesmo, não tem como subsistir isso, e é verdade, irmãos. Não tem, se a gente ficar pensando, eu vou fazer minha parte, a gente vai criar facção. A gente vai criar departamentinhos. E esses departamentinhos tornam-se enfermos. E dependendo da enfermidade, ela cresce e mata o membro. E aí tem que amputar, tem que cortar. Marcelo, isso não é bíblico. Lógico que é. Jesus falou o quê? Eu sou a videira. Ele é a árvore principal. Vocês, vós, nós, sois os ramos. Estão todos presos em mim. Tranquilo. Só que aquele que não dá fruto, corta e joga no fogo. O que dá fruto passa por um sufoco, tem que ter a poda, porque às vezes está dando fruto, mas não está dando um fruto bem bacaninha. Então, se nós quisermos, hoje, darmos ouvido a essa palavra, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Antes de aceitarmos esse desafio, a primeira coisa que a gente tem que saber é como Deus age. O que é ser pescador de homens para Jesus, não para nós? Qual o grau de amor que ele empenha na alma de qualquer pessoa? Enquanto eu não entender isso, não se atreva a se chamar pescador de homem. Não seja atravessador. Vamos ser discípulos de Jesus, alunos de Jesus, aprendizes de Jesus. E vou falar com vocês, nós vamos aprender e nós vamos fazer. E Deus vai honrar. Você acredita nisso?